Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, hoje a Igreja comemora o Domingo de Zaqueu. A Igreja, em sua sabedoria, nos propõe que nos preparemos para a grande Quaresma, que é, na verdade, a grande preparação para a Santa Páscoa do nosso Senhor Jesus. E o Domingo de Zaqueu nos faz entrar nessa preparação. Através desse domingo, a Igreja nos aponta o caminho do arrependimento que será trilhado por todos nós durante a grande Quaresma. Simbolicamente falando, o arrependimento da grande Quaresma deve ser uma realidade em nossas vidas, a cada instante, a cada dia, a cada hora. E é por isso então que o Domingo de Zaqueu nos desperta a esse arrependimento. A esse arrependimento que é mais do que uma mudança emocional, de humor, moral. Arrependimento que é mais do que uma mudança de pensamentos, porque se concretiza em mudança de atitudes. E a esse arrependimento que o Domingo de Zaqueu nos chama, a Igreja, em sua sabedoria, nos tem chamado através da leitura do Evangelho, que nos fala sobre esse personagem bíblico chamado Zaqueu. Com esse Evangelho podemos aprender lições preciosas que nos inserem no caminho do arrependimento. Uma primeira grande lição desse Evangelho pode ser aprendida com o próprio Zaqueu, que para contemplar Jesus se apressa adiante da multidão. Ali pela sua cidade, Jesus estava passando, e ao perceber que a multidão o impediria de contemplar Jesus, dado o fato de Zaqueu ser um homem de pequena estatura, então ele se apressa para subir em uma árvore chamada sicômoro, e assim, no tempo em que Jesus Cristo passasse por aquela árvore, ele pudesse contemplá-lo. Contemplar Jesus é a única coisa que realmente tem pressa nesse mundo. É isso que primeiramente aprendemos com Zaqueu nesse Evangelho. Um mundo que está montado em cima da pressa. Um mundo que arrogantemente nos tira o direito de fazermos a nossa própria agenda. Uma época em que não apenas pessoas, mas também redes sociais se tornam cada vez mais onipresentes, fazendo assim a nossa agenda, roubando o nosso tempo. É
em uma época assim, que é preciso aprender com Zaqueu. Contemplar Jesus é a única coisa que realmente tem pressa. Não nos deixemos engabelar, engodar, enganar pelo ativismo. Ao contrário, percebamos que a contemplação que nos é ocasionada por uma vida de oração verdadeira é a única coisa que não podemos dispensar. A contemplação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, é aquilo a que o Espírito Santo nos chama, nos convida diariamente, constantemente. E o ativismo, fundamentado em nossa ansiedade por fazer, por realizar os nossos próprios planos, tem feito com que muitos de nós esqueçamos a verdade desse Evangelho. Contemplar Jesus é a única coisa que realmente tem pressa. Esse Evangelho ainda nos ensina que nossa estatura espiritual não é impedimento algum. Não pode constituir-se como impedimento algum a nenhum de nós. Nesse Evangelho, Zaqueu nos ensina isso através de sua estatura física. Ele era de pequena estatura. E diz o Evangelho que a multidão o impediria de ver o próprio Jesus. E por isso ele se adianta. Por isso ele se apressa. Isso é um símbolo da vida espiritual. Espiritualmente falando, depois de termos sido escravizados às realidades deste mundo, com a entrada do pecado no mundo, com a nossa escolha pessoal em nos envolver com esse pecado, através dos nossos pecados pessoais, a nossa estatura espiritual diminuiu. Os homens hoje são como anões espirituais. Anões que não conseguem vencer certos obstáculos na vida espiritual. Anões que não conseguem andar altaneiramente, como nos diz a oração do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, rezava Abacuque, todavia eu me alegrarei no Senhor, pois o Senhor me faz andar nas alturas. O Senhor me faz andar altaneiramente. Sim, meus queridos, parece que Zaqueu conhecia, parece até mesmo que Zaqueu conhecia essa oração e recitava essa oração, porque ele sobe, curiosamente, a uma figueira brava. É como se, ao subir, ao se deparar com a realidade de uma multidão enorme, ele, com sua pequena estatura, ao subir naquela figueira brava, estivesse rezando: ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê frutos, ou seja, ainda que a figueira não me ajude, todavia a minha alegria é contemplar esse tal Jesus que por aqui haverá de passar. E parece que
Tão logo Jesus passou por aquele local e olhou para cima e viu Zaqueu ali a contemplá-lo, o próprio Zaqueu parece ter chegado àquela conclusão que o profeta Abacuque chegara em sua oração: o Senhor me faz andar nas alturas, me faz andar altaneiramente. E Cristo nos faz andar altaneiramente quando aprendemos uma lição a mais nesse Evangelho. A lição de que descer ao nosso próprio coração é a primeira exigência a quem quer ser visitado por Ele. Zaqueu percebeu, a partir daquele momento, que andar nas alturas não é simplesmente subir a um sicômoro, a uma figueira brava. Zaqueu percebeu naquele momento que ainda que aquela figueira não florescesse, não frutificasse, mas o que importava é que ele contemplasse a Cristo. E tão logo isso aconteceu, ele foi convidado pelo próprio Cristo a descer da árvore. E todos nós, meus queridos irmãos, precisamos aprender que a primeira lição da contemplação é a de descermos ao nosso próprio coração. Para Zaqueu, descer da árvore, para nós, descer ao nosso próprio coração. Esse coração que será visitado por Cristo. Por isso o Evangelho diz: hoje mesmo eu te visitarei em tua casa, Zaqueu. E assim esse Evangelho nos diz até hoje. Diz até hoje a todos quantos contemplam o Senhor Jesus: desçam, não de uma figueira brava, mas desçam da posição em que vocês se encontram, dos esforços, dos empreendimentos, das atividades, até religiosas, espirituais. Desçam ao próprio coração, porque somente quando não nos limitamos às atividades da igreja, quando vamos além da santa liturgia e através dela conseguimos descer ao nosso próprio coração, somente aí Cristo nos visitará, trazendo salvação à nossa casa. Tudo na igreja está em função desse encontro profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é preciso uma decisão resoluta de nossa parte, como no Evangelho de Zaqueu, o próprio Zaqueu toma. E tomando uma decisão, ao ser visitado por Cristo, ao receber Jesus em sua própria casa, Zaqueu nos ensina que a nossa decisão por Cristo contraria a maioria. Desde que ele estava decidido a subir aquela árvore para contemplar Jesus, desde que ele desceu daquela árvore e recebeu Jesus em sua casa, que a multidão foi tomando consciência de toda a experiência pela qual toda aquela experiência com Deus pela qual aquele homem passava. E aquela experiência foi contrariada pela multidão. Zaqueu era um homem envolvido em seus negócios, em sua profissão, com uma série de injustiças. E tudo isso foi usado contra ele, pela multidão. A multidão se revela como contrária, não apenas ao fato
de Zaqueu contemplar Jesus, dada a sua pequena estatura, a multidão se revela ainda mais contrária a Zaqueu, à medida que vê, percebe a experiência profunda que em sua grande misericórdia o nosso Senhor Jesus Cristo propiciava aquele homem, concedia àquele homem o fato de visitar sua própria casa. Assim também, meus queridos, quando começamos a contemplar Jesus verdadeiramente, descemos ao nosso próprio coração e começamos a ser visitados por Ele. Tudo ao nosso redor começa a nos estranhar. E é precisamente aí que é necessário manter firme a decisão resoluta de seguir Jesus. Essa é a lição final desse evangelho. Ser filho de Abraão é decidir-se pelo amor. Filho de Abraão é quem decide amar sem condicionamentos e restaurar relacionamentos. Jesus Cristo disse a Zaqueu: também este é filho de Abraão. Jesus considerou Zaqueu, que estava sendo mal compreendido por toda a multidão, filho de Abraão, precisamente porque percebeu a sua decisão firme, a decisão firme daquele homem, cuja estatura era pequena, mas a perseverança era grande, a persistência era enorme. E diz então o Evangelho que Jesus Cristo pôde ver essa perseverança, essa persistência manifesta na vida de Zaqueu, nas palavras que brotaram de seus lábios. Zaqueu disse resolutamente ao Senhor Jesus, enquanto recebia em sua casa: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Notem, dar aos pobres metade de tudo quanto ele possuía significava deixar metade dos seus investimentos, deixar de encarar metade dos seus bens como uma oportunidade de crescimento pessoal, abrir mão de metade dos seus bens a fim de amar as pessoas sem condicioná-las. Porque o dinheiro nos dá essa oportunidade de amar as pessoas condicionando-as. E a gente até hipocritamente vive dizendo: eu estou investindo em alguém, eu estou investindo em algo para o bem dessa pessoa, para o bem daquilo em que estou investindo. Eu estou pensando nela, eu estou pensando nisso e por isso estou investindo. Mas o nosso investimento só é verdadeiro quando nós damos àquelas pessoas a quem não temos segurança alguma que irão usar o nosso dinheiro como nós quereríamos, como nós gostaríamos. Quem dá dinheiro aos pobres se frustra, na maioria das vezes, porque os pobres vão usar o dinheiro ao modo deles. Eles conhecem outras necessidades. Zaqueu então decide amar
sem condicionamento algum e usar metade dos seus bens para iniciar nessa jornada de amor, que não se limitaria apenas a amar sem condicionamentos, mas também iria além. Significaria restaurar relacionamentos, porque com sua profissão, Zaqueu havia lesado, fraudado muitas pessoas. Ele era cobrador de impostos, aceitava subornos, certamente. E quantas pessoas foram lesadas por Zaqueu? Quanto dinheiro injusto ele possuía? O seu enriquecimento, tantas vezes ilícito, enchia a sua vida de relacionamentos quebrados. Ele era rico, mas ao mesmo tempo pobre nos relacionamentos. E agora Zaqueu decide restaurar os relacionamentos quebrados, perdidos, enfermados pelas injustiças que cometera, e diz então a Jesus: se naquilo em que eu tenho defraudado as pessoas, prejudicado as pessoas, eu restituirei 4 vezes mais. Isso significa, se ele havia cobrado R$1.000 a mais de imposto, se ele havia recebido R$10.000 de suborno, tudo isso ele haveria de restituir. Aquele a quem ele havia cobrado R$1.000 a mais, ele restituiria R$4.000. Aquele de quem ele havia recebido R$10.000 de imposto, ele restituiria R$40.000. E assim, Jesus percebe que aquele ali também era um filho de Abraão. Não só porque estava decidido a amar sem condicionar, sem condicionamentos. Amar sem condicionar ninguém por aquilo que se dá. Mas muito mais. Zaqueu estava disposto a usar a outra parte de sua fortuna, de suas riquezas, para restaurar os relacionamentos, percebendo assim que amar é muito mais importante do que enriquecer, principalmente quando essas riquezas são as riquezas da iniquidade. Meus queridos, que esse evangelho nos mostre a experiência desse pequeno homem e que ela se revele grande em nossas vidas. E assim trilhemos o caminho do arrependimento a que a igreja nos convida, para que entremos na grande quaresma, mas preparados a arrependermos-nos, com corações mais dóceis, quebrados, quebrantados, a fim de que Deus nos conceda um arrependimento profundo durante essa grande quaresma. E assim, ao recebermos a Santa Páscoa, sejamos conduzidos todos ao reino de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.